Bom, nós recebemos a informação da assessoria de imprensa dos Bombeiros Voluntários do Tupanciretã, através do Luiz Afonso Costa, de que ontem ocorreu uma ação, né, por parte dos Bombeiros Voluntários aqui do Tupanciretã, e a gente procurou o Luiz Afonso para ter mais detalhes com relação a essa questão e convidamos ele para nos falar um pouquinho também com relação a isso. Ele já está ao telefone e pode nos ampliar essas informações com relação a esta atividade que aconteceu na tarde de ontem, pela informação que nos passam aqui, foi às 16 horas. Luiz Afonso Costa, bom dia, como é que está o amigo? Tudo bom, Luiz Afonso? Bom dia, Miguel, bom dia, ouvintes do Tupanciretã. Luiz Afonso, os bombeiros voluntários, que você é a pessoa que assessora as informações, assessora a imprensa, tem nos informado constantemente de algumas atividades que vocês têm realizado, apesar da entidade ainda não estar nas condições que são as ideais, digamos assim, com equipe treinada, com a sua sede instalada, enfim. Mas mesmo assim, mesmo não estando com isso tudo já pronto, os bombeiros têm sido acionados e têm agido, né, Luiz Afonso? É verdade. Como tu disseste, as fases da corporação, elas vão avançando, né? Então é algo novo, tá? Mas são duas etapas. Tem a administrativa, que é a organização estrutural, e depois tem a operacional, que é uma etapa também interna. Então a gente está avançando as fases, já nós estamos com um ano, além da documentação legal. A gente está trabalhando a questão da sede, que a sede provisória nossa vai ser a antiga sede dos escoteiros de Tupanciretã, na rua... Eu acho que é Fernando Abdo. Fernando Abdo. É, né? É ali próximo ao Sindicato Rural. Isso. Uhum. Então, é uma etapa. A gente também vai ter um pavilhão provisório também, para a gente estacionar o veículo. E nesse mesmo trabalho também a gente logo vai lançar o edital para convidar os primeiros voluntários aí da corporação, que a gente acredita que isso vai estar alinhado até o mês de abril. Então abril, maio, depois tem treinamento, dá uns 30 dias aí para a fase de treinamento. Eu acho que por metade de maio, a previsão nossa para metade de maio e início de junho vai estar com uma corporação mínima inicial, tá? Numa sede provisória, e depois se vai avançando aí para um futuro aí. Eu acho que acreditamos que até o final do ano, metade do ano que vem, de repente é na sede oficial aí, vamos ver. Tomara. Tudo depende, tomara. Claro. Mas é importante para a comunidade. Mas mesmo assim, Luiz Afonso, mesmo ainda não nas condições ideais, digamos assim, os bombeiros têm atuado. Há poucos dias houve um problema no interior, né, numa casa, um sinistro que atingiu a ela lá e danificou móveis, enfim, bastante coisa. Felizmente ninguém se machucou. Não. Vocês atuaram lá. E ontem à tarde aconteceu o que, Luiz Afonso? Não, a gente, sempre assim, a gente tem o aporte também, o suporte da Brigada Militar, não interessando a hora que seja. Então, o primeiro amparo da população é a Brigada Militar. Depois a Brigada Militar faz os seus comandos, e no caso de incêndio, nessa situação, eles pedem e não solicitam apoio, e a gente sempre está, mesmo com esse grupo mínimo, a gente faz a diligência e vai até o local, como é o caso de ontem à tarde. A brigada nos notificou que estava acontecendo um incêndio a pedido dos munícipes que moram naquela região do bairro Anaterra. Da gente se deslocou num primeiro momento, pensamos que a gente combatia de uma forma menos impactante usando caminhão, mas na verdade a gente constatou que precisava o caminhão. Daí a gente apanhou o caminhão e usamos água, e até às vezes a gente usa, por causa da condição que o caminhão tem, com jato superior, jato na parte baixa, ou com mangueiras. Então ontem, para ser mais rápido, a gente preferiu usar um jato superior, de um dos canhões superior, para combater rápido o fogo na vegetação. É uma vegetação que não estava muito alta, mas às vezes as pessoas no entorno da cidade pensam que a vegetação ela não queima, e queima sim, porque tem material seco, tem material seco na parte de baixo daquela parte verde, né, que está em cima. Então o fogo se alastra, que foi o caso.
E o que ocorreu é que um cidadão, uma cidadã estava queimando um cisco e ela se descuidou e o fogo se alastrou. Na região tem várias casas em roda. Essa área, Miguel, para nós ter conhecimento, é uma área pública que o município está preparando para fazer os lotes, está alinhando, está em fase adiantada daquilo ali para um futuro avanço do loteamento do Anaterra. Certo. Então a vegetação cresce, que é um fato normal. Uhum. E aí, ainda bem que o vento estava ao contrário, porque tem muitas casinhas de madeira ali. Então, tu perder um bem hoje é complicado. E a função nossa e futura é sempre tentar salvar o bem e, claro, em primeiro lugar, as pessoas, né? Sim. Mas o vento estava com posição contrária e a gente conseguiu controlar essa situação. Daí vem aquele pedido para a comunidade que cuidem essa situação de não colocar fogo nessas regiões onde tem divisão com rural, ou às vezes tem um pátio que às vezes não presta atenção, ou não cuida. Que tem residências, tem galpões, tem casas, né? Então é um perigo, né? Perfeito, sem dúvida. Bom, vale o alerta aí, felizmente ontem... que nem aquela situação que às vezes tu acha que uma tomada sobrecarregada com um ponto de geladeira, um micro-ondas, tudo num ponto só, ela pode gerar uma sobrecarga de energia e aquele cabo que está naquele local não aguentar e ele acabar criando um ponto de fogo, né? Perfeito, muito bem. Bom, felizmente ontem, então, por sorte, né, o vento estava na posição contrária, como você falou, não em direção às casas, e sim em direção ao campo só. Atingiu o campo, claro que isso também é um problema, mas menos grave. Nós tivemos atuando, foi você e quem mais, Afonso? O presidente ontem que está aí, o nosso comandante está uns dias fora, mas e a gente está tendo já um novo motorista se preparando aí para nos ajudar, e assim a gente vai indo, que tem que ir com cautela, né? Muitos querem ser voluntários, mas aí passa por preparação, treinamento, seguro de vida, tem um punhado de coisa. Perfeito. Muito bem. Bom, a gente é claro que fica feliz de poder trazer a informação de que os bombeiros já estão podendo dar esse suporte, esse socorro, né? Na expectativa de cada vez termos uma estrutura maior e o alerta que o Luiz Afonso fez e que eu quero reforçar sobre essa questão de incêndio, né? De colocar fogo em cisco, essas coisas assim. Muito cuidado, porque isso pode se propagar e rapidamente atingir outros locais e depois, fora do controle, aí pode causar até danos maiores. Felizmente não foi o que aconteceu ontem, né? Mas isso é preocupante, temos que estar atentos, sem dúvida nenhuma. Inclusive nós estamos com imagens aqui, estão rodando no nosso Face, então nós estamos colocando daqui a pouquinho. O Luiz Afonso nos fez a gentileza de passar algumas fotos do local aonde pegou o fogo, ali no campo onde pegou o fogo, e que foi controlado por volta no final da tarde de ontem, com essa ação do Corpo de Bombeiros aí, Bombeiros Voluntários de Tupanciretá. Luiz Afonso, mais algum detalhe que gostaria de colocar na condição de assessor de imprensa aí da ABVT? Por favor, fique à vontade. Não, a gente agradece e está sempre à disposição. A gente, na verdade, fica 24 horas aí sempre atento, né, para essa situação. E a gente sempre está pedindo também, porque é melhor tu trabalhar a prevenção, não é o melhor, o ideal é trabalhar a prevenção, é todos aqueles cuidados, que nem o nosso Billy está sempre falando. Por exemplo, lá para frente a gente vai ter que trabalhar as prevenções internas nas residências. Por exemplo, às vezes tu não imagina que uma mangueira de um fogão a gás, ela tem vida útil, e aí ela fica 3 anos, 5 anos, 10 anos e nunca troca. Lá pelas tantas acontece alguma coisa lá com um fogão a gás. Então são coisas que no futuro a gente vai trabalhar a prevenção também com as equipes todas, se Deus quiser, em andamento aí. Eu estava olhando as fotos agora aqui dos Afonso, tem alguém trabalhando com uma costal lá de água? No início a gente trabalhou isso, mas aí não deu certo, porque o fogo era maior. Ah, certo. Aí que usaram o canhão. Tem alguns momentos que a gente usa ela, que é um sistema mais pessoal, que a gente combate, a gente consegue combater alguns pequenos focos daí, mas às vezes a labareda é bem maior, né? Perfeito. Então a gente não consegue, tem que usar o caminhão daí. Foi o caso de ontem, né?
Perfeito, muito bom. Fica o alerta aí, então, se houver alguma suspeita, algum problema, ligar para a Brigada Militar. Aliás, o soldado Lima tinha nos afirmado que não tinha nenhuma ocorrência, mas tinha essa ocorrência de incêndio aí, que foi através da Brigada, né, que vocês receberam essa informação. Isso aí. Perfeito. José Afonso, um forte abraço, um bom trabalho. Tomara que tenha pouco trabalho, mas um bom trabalho. Isso. Obrigado. Um abraço. Bom, um abraço, obrigado. 9h34, Luiz Afonso Costa, que é assessor de imprensa da BVT, que é a Associação dos Bombeiros Voluntários de Tupã-Siretã, e a gente teve ciência de um fato que aconteceu ontem, né, à tarde, e agora o Luiz Afonso confirma, inclusive manda algumas fotos, que é na fanpage está ali as fotos, daqui a pouquinho vai estar no site da Tupã também com as fotos ali, registrando esse incêndio que aconteceu ontem, que iniciou-se numa queima de cisco, num pátio, né? Depois atingiu o terreno ao lado, era um terreno vazio, e felizmente o vento empurrou o fogo em direção ao campo e não em direção a casas que tinham ali próximas, e acionado o Corpo de Bombeiros Voluntários via Brigada Militar, eles conseguiram controlar com o uso do nosso caminhão de bombeiros aqui. Tá certo, então muito cuidado aí com o fogo. Também o José Afonso chamou a atenção para a validade da mangueira do bujão de gás. Tem validade, está escrito ali. Se você olhar na sua mangueira, vai estar lá escrito qual é o tempo de validade dela. Se ela já venceu, troque, por favor, para evitar algum problema. Também a questão da sobrecarga, né, os famosos T, que o pessoal vai colocando, ligando vários equipamentos numa tomada só, isso também causa problemas, riscos, né? Então todo esse cuidado é preciso ter para que tenhamos a prevenção. Como o Luiz Afonso falou, a melhor coisa é a prevenção, mas em alguns casos é necessário acionar os bombeiros voluntários. São 9h36. Eu vou a um intervalo comercial. Em instantes eu retorno com a sequência da edição do seu programa Variedades, que tem o patrocínio de farmácias associadas aqui. Você tem amigos. Farmácias associadas em Tupã, a farmácia econômica, na Avenida Rio Branco 437. Telefone 3272-1444. Estamos também em nome de Delta Sul para a gente curtir o melhor do verão. Lá você tem, por exemplo, uma estante Home Eldorado com espelho, só R$ 899 à vista ou 10 vezes de R$ 89,90 sem juros na Delta Sul. Eu vou a um intervalo comercial, mas eu já retorno.